Nosso devocional Manhã com Deus. Coração em paz. Aqui no canal Tempos Rio, fé que cresce cada dia mais. Oh yeah. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz reine sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso devocional Manhã com Deus. Aonde eu sempre digo, que nós estamos juntos obtendo conhecimento da palavra do Senhor. E é tão maravilhoso quando nós tiramos, alguns momentos, alguns instantes para nós estarmos meditando nas passagens bíblicas e também naquilo que o Senhor, Ele quer transmitir para a minha vida e também para a vida de cada um de vocês que tem acompanhado o nosso devocional Manhã com Deus. E hoje nós estamos aqui, hoje é dia 7 de abril de 2026 e nós, com fé, estaremos neste propósito para que o Senhor Ele venha falar em nossos corações. E por falar em coração, nós vamos falar exatamente hoje a respeito, deste coração. Amém? Então eu quero já neste momento fazer uma oração, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor concede para nós, nesta manhã de terça-feira, e eu tenho certeza que junto nós vamos, nos alimentar desta palavra maravilhosa, O tema é: Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. 1 Samuel 16 e versículo 7. Vamos ao nosso clamor, à nossa oração, para daqui a pouco nós estarmos falando a respeito, que Deus conhece o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta em favor das nossas vidas, Pai. Coloca Tuas mãos poderosas, guarda, Senhor, o meu lar, a minha família, o lar deste irmão, o lar desta irmã. Coloca Tuas mãos de poder, sejas conosco, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, 1 Samuel 16 e versículo 7, aonde eu tenho certeza que esta palavra, ela falará aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos lá então, 1 Samuel 16, verso 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém?
Então é exatamente com esta ordenância, né, do Senhor nosso Deus, que ele fala com Samuel, para que Samuel ele vá exatamente constituir ali, né, um rei. E você vê que não foi tão difícil, né? Na visão de Samuel foi um pouco diferente a forma de escolher aquele próximo rei. Para a gente observar esta palavra ou esta ordem, né, que o Senhor nosso Deus ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé, eu quero que você observa que o objetivo foi porque Saul ele já estava sendo rejeitado diante do Senhor nosso Deus. E nós vemos que quando o Senhor ele vai falar lá já em 1 Samuel 16 e primeiro ali em diante, você vai ver que a pergunta do Senhor é: até quando terás dó de Saul? E aí o texto vem: havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Você observa que a ordem do Senhor nosso Deus era exatamente a escolha de Davi como o novo rei de Israel. Após esta rejeição, né, que o Senhor estava rejeitando o rei Saul devido às suas desobediências, você vai ver que Samuel, ele não vai simplesmente por ir, mas ele vai guiado por Deus. E ele vai até Belém, até a casa de Jessé. E quando chega ali, essa passagem bíblica, ela é bastante interessante. Quando chega Samuel, ali em primeiro lugar, que vai à casa de Jessé, o objetivo dele, quando ele enxerga primeiro um dos seus filhos, um dos filhos de Jessé, o que acontece? Que ele olha para Eliabe e você vai ver que ao primeiro tempo ele vai dizer: eu já estou aqui diante do novo rei. Esse aqui vai ser aceito por Deus. Só que o versículo que nós lemos, o capítulo 7, a palavra do Senhor é colocada da seguinte forma: que muitas das vezes nós, homens natural, nós olhamos de uma forma, a gente imagina um objetivo na vida da pessoa devido à sua capacitação, ou seu desempenho. Você vai ver que o profeta Samuel, ele chega diante de Jessé, diante de Eliabe, e na mente dele era: já encontrei o novo rei. Só que o Senhor vira para ele e fala: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então você observa que o que Samuel estava vendo ali naquele momento era um moço de boa aparência, um moço aonde teria todas as formas, né, para se tornar um rei, como a palavra coloca, né, um rei à altura, né, para poder estar ali substituindo
o rei Saul. Mas você observa que o texto mostra para nós que Samuel, ele comete esse erro de impressionar, de ficar impressionado com o Eliabe, com a sua estatura, com a sua aparência. Eu quero que você agora medite o quantas das vezes nós fazemos da mesma forma que Samuel ele fez. Muitas das vezes nós enfrentamos situações e muitas das vezes a gente acha que não, isso aí é a coisa mais simples para se resolver. Talvez Samuel tenha chegado na casa de Jessé e já tenha visto Eliabe e falou: olha, a coisa mais fácil que tem será escolher aqui porque já estou diante. Ele fisicamente perfeito, aparência perfeita, seria o substituto. Eu falei seria, porque o Senhor nosso Deus, ele não busca simplesmente aparência. O Senhor nosso Deus, ele não busca simplesmente se o homem ou a mulher é forte ou tem os seus conhecimentos. O critério de Deus é algo tão impressionante. O Senhor, ele busca homens e mulheres que tenha uma integridade com Deus, que o seu caráter não venha a ser um caráter de enganar o seu próximo, mas que venha a ser um caráter íntegro e de devoção ao Senhor nosso Pai. Não é simplesmente status sociais, não é simplesmente aparência física, mas você tem que ter o teu compromisso com o Senhor nosso Pai. Davi, na hora da escolha, Davi nem em casa ele estava. Você observa que Jessé, ele chama os seus 7 filhos, mas Davi não estava. Davi, ele estava apacentando ovelhas. E o interessante é que acabaram os filhos e Samuel pergunta, para Jessé: mas já acabou, não tem mais? Jessé falou: olha, tem só mais um, mas ele está lá, quer dizer, aquele mais desprezado, Ele está agora apacentando as ovelhas. E eu acho tão interessante esta passagem bíblica, que quando Jessé comenta com Samuel a respeito de que Davi não estava presente, Davi estava pastoreando, as ovelhas, você observa que Samuel, ele fala: então manda chamar, porque nós não iremos sentar à mesa enquanto ele aqui não chegar. Eu quero que você pense comigo que Samuel não conhecia aquele jovem que estava trabalhando. Samuel, ele estava ali amando de Deus. Vai lá, você vai ter que ungir o rei Davi, vai ter que ungir a Davi como rei. E eu acho interessante que quando Jessé manda, alguém ir lá chamar, a palavra do Senhor coloca para nós que todos ali ficam aguardando a chegada de Davi. E eu acho tão interessante o versículo 12 que diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é.
Na hora em que Davi chega, a palavra do Senhor direcionada para Samuel era: fica de pé e agora você vai ungir o novo rei de Israel. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Então, olha como o Senhor, ele conhece o coração do homem. O Senhor sabia que Davi era temente. O Senhor sabia que Davi era aquele que se colocava diante do Senhor nosso Pai para poder clamar, para poder buscar, para poder ter ali a misericórdia. Então, muitas das vezes, nos nossos dias atuais, quantos que têm olhado pelo que a pessoa sabe fazer, pelo que a pessoa é, da forma da pessoa, e esquece de observar algo que eu tenho que ter e você também tem que ter, que é o caráter, a integridade nossa para com o Senhor nosso Pai. Podemos ser o que quisermos ser, mas a nossa intimidade com o Senhor nosso Pai, ela tem que acontecer. Quando eu falo que nós podemos ser o que nós queremos ser, vamos dizer, você quer ser um médico, você quer ser um advogado, você quer ser aí um doutorado, você quer ser um engenheiro, mas seja íntegro diante do Senhor nosso Deus. Não precisa simplesmente você tentar se amostrar ou fazer algo para se aparecer, porque o Senhor, ele não olha isso. O homem natural, ele vai olhar, mas o Senhor, ele olha o nosso coração, como está o nosso coração. E para vocês observar que nós hoje somos tão falhos, que quantas pessoas que a gente sabendo disso, que Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, quantas das vezes nós somos enganados por pessoas que agem desta forma, querendo mostrar aparência, querendo viver de aparência, mas o coração está longe, está distante do Senhor nosso Pai. Eu acho bastante interessante que mesmo Samuel, tendo estado assim impressionado com Eliabe, você vai ver que quando o Senhor corrige, Samuel, ele coloca-se na posição diferente dos nossos dias atuais, porque muitas das vezes hoje o Senhor, ele corrige, ele nos exorta, e quantas pessoas que se aborrecem porque está sendo chamado a atenção. Vocês observam que o papel de Samuel, como diz o tema, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Não falou quem era. O que acontece? O que tiver lá mais, inteiro, em pé, aquele que tiver uma boa aparência, que tiver uma boa dicção, vai ser ele. Mas o Senhor mostrou para Samuel que não era desta forma que o Senhor olhava. Então, meus irmãos, muitas das vezes passamos por problemas nas nossas vidas por causa da falsidade, por causa dos enganos, Quantas pessoas que, para poder ser teu amigo ou ser tua amiga,
Quantas pessoas que tentam demonstrar algo que ele não é. Mas o interessante é que um dia a máscara do homem, a máscara da mulher, ela cai. Porque eu falo para você, se nós pedirmos do Senhor direção, se nós pedirmos do Senhor graça, misericórdia, para que nós venhamos estar a todo momento atento, vigiando, eu tenho certeza que nós vamos receber não um livramento, mas vários livramentos. Porque o que tem de pessoas hoje em dia tentando mostrar uma coisa que ele não é, mas ele quer mostrar que ele é. É o santão dentro da igreja, é o que mais ora, é o que profetiza, é o que faz isso, é o que faz aquilo outro. Eu falo para você, olha, fica esperto. Fica esperto, peça do Senhor a graça, peça do Senhor a misericórdia, porque se nós dermos ouvido à palavra do Senhor, nós jamais seremos enganados. Então, Deus conhece o seu coração. Amém? Eu quero agora fazer uma oração, quero agradecer ao Senhor nosso Deus por esta manhã, por este devocional, aonde nós sempre estamos aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor, nosso Pai. Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos acompanhado, Deus abençoe os irmãos de Cachoeira de Macacu, que foi o penúltimo lugar, que meu pai foi. Deus abençoe os irmãos de Santa Luzia, aonde meu pai esteve neste sábado, e vem aí, vem aí Apolo e vem aí também Rio do Ouro, aonde nós vamos estar registrando tudo lá para junto glorificarmos o nome do Senhor e mostrando para vocês também, os cultos aonde o pastor Adão está indo pregar a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça nesta terça-feira. Abençoa, Senhor, este esposo, esta esposa, este filho, esta filha. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai, as Tuas mãos de cura, de milagre, de libertação. Que o Senhor possa, Pai, dar graça em nossas vidas. Colocar, Senhor, a vigilância diante de cada um de nós. Abençoa, Senhor, poderosamente cada inscrito deste canal, Pai. O Senhor conhece o que este irmão, que esta irmã enfrenta no seu dia a dia, mas a Tua misericórdia, Pai, ela é estendida sobre as nossas vidas. Senhor, sejas conosco, Pai. Abençoa a nossa manhã de terça-feira. Coloca as Tuas mãos poderosas. Realiza, Senhor, o Teu milagre, Pai, na minha vida, na vida da minha mamãe, do meu papai, na minha família, na família, Senhor, do meu irmão, da minha irmã. Visita agora o meu sobrinho Riaxon, ali em Vitória do Espírito Santo. Te agradeço pelo livramento, Pai. Abençoa poderosamente a família dele. Coloca as Tuas mãos de poder, Pai. É o que eu te peço. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor nosso Deus, permitindo o Senhor nosso Pai. Amanhã, quarta-feira, aqui nós estaremos para mais um devocional Manhã com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe. Nosso devocional Manhã com Deus. Tempos Rio vem ficar com a gente todo dia, junto em amor. Oh yeah. Nosso devocional Manhã com Deus. Oh, 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 oh.
rio, fé que cresce cada dia mais. Oh yeah. Devocional, manhã com Deus. Rio, vem ficar com a gente todo dia, junto em amor. Nosso devocional, manhã com Deus. Tempos Rio, vem ficar com a gente todo dia.